O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo. E enquanto eu gravo esse vídeo, provavelmente está acontecendo a mesma coisa em milhares de casas pelo país. Tem gente procurando um culpado, tem gente dizendo que aquele jogador nunca deveria ter sido convocado, tem gente jurando que nunca mais vai assistir futebol. E também tem quem esteja repetindo aquela velha frase: daqui a 4 anos tem outra. Mas sinceramente, essa frase nunca funciona no dia da eliminação, porque naquele momento 4 anos parecem uma eternidade. O curioso é que, racionalmente, nada mudou. Amanhã você continua acordando no mesmo horário, vai trabalhar, vai estudar, os boletos continuam chegando, a vida segue exatamente igual. E ainda assim, parece que alguma coisa ficou diferente. As ruas ficam mais silenciosas, as conversas mudam de tom. Aquela expectativa que vinha crescendo há semanas simplesmente desaparece. É quase como se o país inteiro perdesse um pouco da energia. E sempre aparece alguém dizendo: nossa, mas é só futebol. Eu nunca gostei também dessa frase, porque ela tenta resolver um sentimento verdadeiro com uma explicação lógica. É claro que é só futebol. Assim como um filme é um filme, um livro é só um monte de papel, uma música é apenas uma sequência de sons, mas ninguém sai emocionado do cinema porque esqueceu que os personagens eram atores. Ninguém termina um livro chorando porque confundiu ficção com realidade. A gente se emociona porque, por algumas horas, resolveu acreditar naquela história. E talvez a Copa do Mundo seja exatamente isso. Durante um mês inteiro, um país decide acreditar na mesma história. A gente começa a fazer contas, olha a tabela, discute quem deveria ser titular, faz previsão, marca churrasco, imagina como seria levantar a taça. É curioso, porque ninguém conhece pessoalmente aqueles jogadores. Mesmo assim, a gente comemora quando eles vencem e sofre quando eles perdem. Por quê? O que existe ali que faz uma derrota parecer tão pessoal? A resposta para mim não está no futebol, está em algo muito mais antigo do que ele. Existe uma necessidade humana que acompanha a nossa espécie desde muito antes de existir qualquer esporte. A necessidade de pertencer. Pensa um pouco na sua vida. Desde criança, nós estamos tentando encontrar lugares onde nos sentimos parte de alguma coisa. Primeiro é a família, depois os amigos da escola, mais tarde talvez um grupo da igreja, uma banda favorita, uma profissão, uma faculdade, um time. Nós passamos a vida inteira procurando responder, mesmo sem perceber, uma pergunta muito simples: onde eu pertenço? Porque ninguém gosta da sensação de estar completamente sozinho. E talvez uma das coisas mais bonitas da Copa seja justamente essa. Durante algumas semanas, ninguém está sozinho. Você entra em uma padaria e alguém comenta sobre o jogo. O motorista do aplicativo pergunta se você viu aquele lance. O porteiro faz uma brincadeira sobre a escalação. Pessoas que nunca conversaram antes encontram um assunto em comum. Por alguns dias parece que está todo mundo fazendo parte da mesma conversa. Isso é raro, muito raro. Hoje em dia, cada um vive preso à sua própria rotina, a seu próprio celular, à sua própria bolha. Mas a Copa consegue criar uma expectativa coletiva. Ela lembra um país inteiro de que ainda existe um nós. Repare na forma como a gente fala. Ninguém diz eles ganharam. A gente diz nós ganhamos. É estranho pensar nisso, porque nenhum de nós entrou em campo. Mas emocionalmente entramos. Durante 90 minutos, aqueles jogadores deixam de representar apenas a si mesmos. Eles passam a representar milhões de pessoas. E talvez seja justamente isso que faça a derrota doer, porque ela deixa de ser apenas deles. Ela parece um pouco nossa também. Só que existe outra coisa acontecendo. Uma coisa que eu acho ainda mais interessante. Quando a Copa começa, nós não acompanhamos apenas os jogos. Nós começamos a imaginar o futuro. Antes mesmo das oitavas acontecerem, já estamos pensando nas quartas. Antes das quartas, imaginamos a semifinal. E antes da semifinal, já imaginamos a final. Nós construímos uma história inteira dentro da cabeça. E isso acontece sem perceber. Quando o Brasil vence a primeira partida, a esperança cresce. Na segunda, ela ganha forma. E na terceira, já começamos a acreditar que realmente é possível. A gente passa dias vivendo dentro dessa narrativa. Até que, em uma tarde qualquer,
o juiz apita o fim do jogo e toda aquela história simplesmente deixa de existir. É curioso como isso se parece com outras experiências da vida. Às vezes, o que dói no fim de um relacionamento não é apenas perder a pessoa, é perder todos aqueles planos que você já tinha imaginado. As viagens, a casa, os filhos, os aniversários, tudo aquilo que nunca aconteceu, mas que parecia tão real. Quando alguém não passa em um concurso, muitas vezes o sofrimento não é apenas pela prova. É porque durante meses aquela pessoa já tinha começado a viver uma vida diferente dentro da própria imaginação. Nós sofremos não apenas pelo presente, mas também pelos futuros que deixamos de viver. E talvez seja exatamente isso que acontece na Copa. A eliminação encerra um campeonato, mas ela também encerra uma história que milhões de pessoas estavam escrevendo no mesmo tempo. A história que, durante algumas semanas, fez desconhecidos comemorarem juntos, abraçarem pessoas que nunca tinham visto, cantarem o mesmo hino, vestirem a mesma camisa. Isso não é pouca coisa. Na verdade, acho que isso revela algo muito bonito sobre o ser humano. Num mundo onde tanta gente vive dizendo que ninguém mais se importa com ninguém, a Copa mostra que ainda somos capazes de sentir juntos, ainda somos capazes de acreditar juntos, e ainda somos capazes de sonhar juntos. Eu acho isso muito bonito. Por isso eu não consigo olhar para alguém triste com a eliminação do Brasil e dizer: nossa, mas é só futebol. Não, nunca foi só futebol. Era esperança, expectativa, pertencimento. Era a sensação de fazer parte de algo maior do que a própria rotina. E talvez seja justamente por isso que a derrota doa. Mas enquanto eu assistia às reações depois da eliminação, uma outra pergunta começou a me incomodar. Na verdade, muito mais do que a derrota em si. Porque eu percebi uma coisa curiosa. Nós somos capazes de dedicar semanas inteiras à Copa do Mundo. Sabemos a tabela, conhecemos os jogadores, as estatísticas, as estratégias. Esperamos ansiosamente pelo próximo jogo. Então me ocorreu uma pergunta. E se a gente acompanhasse a nossa própria vida com essa mesma atenção? Pode parecer uma pergunta estranha, mas pensa aqui comigo. Durante a Copa, é impressionante a quantidade de energia que a gente dedica à competição. A gente sabe quando é o próximo jogo, sabe quem está machucado, quem está suspenso, quem está em boa fase. Assiste às entrevistas, vê análises, escalações, projeções, quantos dias. É quase como se durante um mês toda a nossa atenção estivesse voltada para um único objetivo: ver a seleção conquistar a Copa do Mundo. E eu quero deixar uma coisa bem clara: não existe absolutamente nada de errado nisso. Eu gosto de futebol, também assisto, também comemoro, também fico frustrado quando o Brasil perde. Esse vídeo não é sobre deixar de torcer, muito pelo contrário. Eu acho bonito quando um povo inteiro consegue compartilhar uma paixão. O que me fez pensar foi outra coisa. É que, enquanto acompanhamos cada detalhe da preparação da seleção, muitos de nós nunca paramos para acompanhar a preparação da própria vida. Você sabe quem foi o artilheiro da Copa, mas sabe qual habilidade você precisa desenvolver nos próximos 6 meses? Você conhece a tabela do mata-mata, mas conhece o caminho que precisa percorrer para chegar onde quer? Percebe o contraste? Nós nos preocupamos tanto com uma competição que dura poucas semanas e às vezes atravessamos anos inteiros sem pensar seriamente na direção da nossa própria vida. E talvez isso aconteça porque existe uma diferença muito importante entre essas duas competições. Na Copa é muito fácil torcer. Você senta no sofá, liga a televisão, coloca a camisa e vive intensamente aqueles 90 minutos. Na vida, não existe arquibancada. Você precisa entrar em campo, e entrar em campo é muito mais difícil do que torcer. Porque ninguém acorda motivado todos os dias, ninguém sente vontade de estudar o tempo todo, ninguém gosta de enfrentar rejeições, de fracassar, de perceber que ainda está longe do objetivo. Só que é exatamente isso que faz uma vida acontecer. É curioso, porque admiramos tanto os atletas que disputam a Copa. A gente vê o jogador entrando em campo e pensa, que privilégio, mas quase nunca pensa em tudo o que aconteceu antes daqueles 90 minutos.
Os anos de treino, as lesões, os dias em que ninguém acreditava, os momentos em que ele pensou em desistir, as férias perdidas do Rafinha, brincadeiras à parte, os aniversários longe da família, a disciplina silenciosa que ninguém viu. E acho que isso vale para praticamente tudo na vida. Nós admiramos o escritor que publica um livro, mas ninguém vê as centenas de páginas descartadas, as noites que ele olhou para o computador sem conseguir escrever uma linha, as dúvidas, inseguranças. Nós admiramos alguém que fala inglês fluentemente, mas esquecemos das milhares de palavras decoradas, dos erros, da vergonha de pronunciar tudo errado. Nós admiramos quem abriu uma empresa de sucesso, mas quase nunca pensamos nos meses em que aquela pessoa acordou sem saber se conseguiria pagar as contas. A vitória sempre chama atenção, o processo quase nunca. Talvez por isso seja tão fácil acompanhar a Copa. No fim das contas, talvez o futebol seja apenas um espelho. Ele nos mostra do que somos capazes quando acreditamos em alguma coisa. Quando esperamos, quando vibramos, quando sonhamos juntos. A questão é que a Copa termina. Então torça pela seleção, torça mesmo. Mas quando guardar a camisa no armário, não guarde junto com a vontade de vencer. Porque existe uma partida muito mais importante esperando por você amanhã de manhã. E essa ninguém pode jogar no seu lugar. Se esse vídeo despertou alguma coisa em você, eu queria te fazer um convite. Não para mudar de vida da noite pro dia, nem para fazer uma lista enorme de metas. Só para escolher uma coisa, e começar. Pode ser cuidar da saúde, ler aquele livro, voltar a estudar, ou aprender uma habilidade que vai abrir portas no futuro. Eu, por exemplo, acredito que aprender inglês é uma das decisões com maior retorno que você pode tomar. E é uma habilidade que acompanha você pelo resto da vida. Abre oportunidade de trabalho, de estudo, de viagem e até de conhecer pessoas e culturas que antes pareciam distantes. Se esse é um objetivo seu, eu deixei na descrição o curso de inglês que eu mais recomendo hoje. Não porque ele promete milagres, mas porque eu realmente acredito que é um dos melhores caminhos para quem quer finalmente tirar esse plano do papel. No final das contas, o importante não é o curso, nem o inglês. O importante é que quando esse vídeo terminar, você faça alguma coisa, por menor que seja, porque a vida muda muito menos nos grandes momentos e muito mais nas pequenas decisões que a gente repete todos os dias. A Copa acaba, a sua história continua, então faça com que ela valha a pena. A gente se vê no próximo vídeo.